Boa noite a todos. Eu queria agradecer principalmente aos nossos dois mestres que participarão hoje, o professor Luiz Ronan Souza e o professor Miguel Francisco. O professor Ronan ele é médico especialista em radiologia abdominal, professor associado doutor da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, gestor médico e radiologista do SEIB Medicina Diagnóstico, vice-presidente sudeste do Colégio Brasileiro de Cardiologia. E é o nosso confrade. Ele é também um participante da Academia Latino-Americana. Vou agradecer desde já a sua presença, professor, e também do nosso querido Miguel. Quero que você apresente, assim nós começamos a oportunidade de aprender com vocês dois. Muito obrigado por vocês aceitarem o nosso convite. É um prazer estar aqui com o senhor, doutor Francisco, e com o Augusto, com quem a gente aprende bastante há muito tempo, e está aqui abrindo as portas, né, nessa noite tão gostosa para escutar o doutor Miguel. E escutar o doutor Miguel sempre é um prazer, né? Quem já teve anos e anos de experiência de ultrassonografia, apesar de ser tão jovem, né, e é um médico aí reconhecido nacional e internacionalmente pela sua competência, e está na frente aí há anos do hospital de tamanha referência no Brasil e na América Latina, que é o Hospital Israelita Albert Einstein. O doutor Miguel Francisco Neto, professor doutor, ele tem doutorado em medicina pela Universidade de São Paulo, né? E é o atual coordenador médico de ultrassonografia do Departamento de Imagem do Hospital Israelita Albert Einstein. O doutor Miguel Francisco vai falar para nós, hoje à noite, sobre a nova classificação da apendicite aguda. Doutor Miguel, o senhor pode compartilhar sua tela? Seja muito bem-vindo. Então, desde já, boa noite a todos. Eu estou compartilhando aqui a tela. Estamos vendo a tela do senhor e estamos vendo a ponteira do senhor, doutor Miguel. Desde já, então, muito obrigado ao Mauad, ao Augusto, a você, Ronan, que está aqui com a gente, e a toda a plateia. É um orgulho, né, estar aqui juntamente com a Lausa. Como você falou, Ronan, uma noite muito gostosa aí, que nós vamos ter o prazer e o orgulho de falar alguma coisa com vocês sobre a apendicite aguda e os novos conceitos que estão regendo essa apresentação. Então, muito obrigado mais uma vez a todos, né? Eu não tenho conflito de interesse, então eu tenho que declarar isso para vocês. Então, nós vamos fazer aqui uma clássica apresentação da apendicite, dizendo da sua importância, né? Então, das emergências abdominais é a mais importante, disparada, né? 60%, 70% do abdômen agudo. No mundo todo, a incidência combinada de apendicite é aproximadamente 100 por mil, ela varia de país para país, e a chance de alguém apresentar apendicite aguda ao longo da vida é de 8%, que não é desprezível. Então, atualmente, a gente fala muito de epidemiologia, né? Então é curioso a gente analisar essa curva, que é uma curva interessante. Aqui, antes dos anos 70, aqui é de 70 até 90 e daqui para 90, que indica o seguinte: antes dos anos 70, a apendicite aguda era maior nos países industrializados. Isso aqui é para mostrar o seguinte: nos países industrializados, a alimentação começou a ser feita de forma incorreta, né? E com pouca fibra. Então, até isso, a alimentação errada, ela prejudica. Então, a alimentação errada dos países industrializados antes da década de 70 mostrou que a acidência era muito maior e que foi migrando ao longo do tempo. Quem está se industrializando agora, depois dos anos 2000, está com a incidência aumentada. O que está em branco aqui é que os dados não são disponíveis, mas é interessante mostrar. Os Estados Unidos é a curva padrão, ele sai de uma incidência muito alta e vem diminuindo progressivamente com a melhoria da alimentação. É interessante falar que a apendicite ela foi descrita, né, ainda no século XIX, em Harvard, por esse autor, né, o Reginald Fitts, e a cirurgia descrita por Mark Doerr, ela data de 89, que foi o ano que foi descrito a cirurgia no ponto de McBurney entre a espinha ilíaca superior e a cicatriz umbilical. Tá? A chance de óbito ela caiu muito dos anos de 90 até 2013. Por quê?
exatamente por causa da técnica de compressão gradual, que aqui a gente apresenta para vocês, que foi descrita, né, pelo Puy-Laherche já em 86, lá em 86, a técnica muito bem descrita, abordando o ultrassom a partir do ponto de McBurney, e interessante dizer que essa compressão otimizada foi melhorada. Então, a partir do momento que a gente faz a técnica de compressão gradual para todas as vísceras ocas, a gente obtém um resultado muito melhor, visto que, né, menos de 50% dos apêndices se apresentam no ponto de McBurney. Então, é importante falar isso. A anatomia ela é ingrata. Metade da apendicite ela não está no ponto do McBurney, descrição original. Aqui eu gosto muito desse vídeo, de mostrar a questão do apêndice normal. Então, a anatomia da compressão gradual ela é vista dessa forma, gente. O apêndice, na sua extensão integral, aqui visto, aqui, a partir do que a gente chama de tríade da fossa ilíaca, que é o ilho-psoas, né, a válvula iliocecal e os vasos ilíacos. Então, nós vamos repetir o filme mostrando exatamente a grande capacidade da ultrassonografia definir o que hoje é uma realidade que tem sido muito útil e muito utilizado. Nós vamos repassar rapidamente a estrutura das vísceras ocas, a assinatura das vísceras ocas, a partir da mucosa, da interface mucosa, né? A gente tem a muscular da mucosa, a submucosa, a muscular própria e a serosa. Vejam que as duas que têm músculo, que são a muscular da mucosa e a muscular própria, elas são hipoecogênicas e hipoecogênicas. E as três que não têm são hiperecogênicas. Isso é mais para dar um repasse. Essa é a assinatura normal de uma alça ileal, nas camadas 1, 3 e 5 hiperecogênicas, aqui representadas, e as camadas 2 e 4 com musculatura hipoecogênica. Aqui, novamente, a questão do apêndice e suas camadas, né? O apêndice também tem a musculatura muscular própria, aqui representada por um corte histológico, e observe que isso vai ser importante na hora que a gente falar dos novos critérios de apendicite. Juntamente com a identificação do apêndice, é interessante sempre falar da válvula iliocecal, que é uma região importante, juntamente com o seco, com o ilho-psoas e com os vasos ilíacos, a válvula complementa a identificação do apêndice secal. E a análise sempre da víscera oca hoje, a gente sabe que ela começa no esôfago, passa pela transição esôfago-gástrica, num transdutor convexo, claro, e passando pelo antro gástrico, até chegar no arco duodenal, que margeia a cabeça do pâncreas, e assim nós complementamos o exame a partir de todas as estações, né, relativas às vísceras ocas. Então, eu tenho o ascendente, o transverso, o descendente, e chegando até na região da transição região da região topografia posterior à bexiga urinária. Isso posto, né, a gente diferencia uma víscera da outra. Então, a assinatura da víscera do cólon são as austrações, a assinatura do delgado são as válvulas coniventes, que são muito bem representadas aqui nesse plano e podem ser observadas ao vivo na ultrassonografia de alta resolução, com a técnica adequada de compressão gradual e mão parada. A gente se repete isso, a mão parada, movimentação não ajuda o exame no caso da apendicite. Muito importante a compressão, é o sinal mais importante de apendicite, a gente vai falar isso, ela é pontuada como um sinal maior, né? Fazendo um paralelo, ela é muito importante. Então, a compressão, o apêndice, quando você tem apêndice compressível, como aqui representado, praticamente exclui a apendicite aguda, é um sinal muito importante. Gradual. Também a questão da peristalse. A peristalse, o apêndice ele tem peristalse. Então, você tem aqui o apêndice com mais enchimento, com menos enchimento, mas a presença de compressão e peristalse, ela praticamente afasta a apendicite aguda. A questão do apêndice retrocecal é uma lenda. A gente sabe que, com técnica adequada, compressão adequada, a gente consegue ver, sim, o apêndice retrocecal e lembrar que somente metade dos apêndices apresentam-se na topografia do ponto de McBurney, portanto, metade dos casos eu vou ter que procurar em outros lugares. Importantes meta-análises aí têm sido feitas numa breve revisão bibliográfica a partir
do comportamento da tomografia e da ultrassonografia. Então, essa daqui é uma das mais importantes, publicada aí no Radiology por uma autora brasileira, que é a Andréa Doria. Ela relata uma sensibilidade e uma especificidade do ultrassom muito próxima da tomografia realizada. Então, os 2 métodos eles se superpõem, os 2 métodos eles se somam, mas tanto um quanto o outro pode ser, sim, utilizado na abordagem inicial da apendicite aguda de forma muito consistente, de forma muito adequada. E com base em meta-análises mais recentes, a gente sabe que até o segundo exame de confirmação, se necessário for, a ultrassonografia ela entra como um exame composto, um exame, sim, tem precisão comparável à tomografia e à ressonância magnética pelo seu comportamento, estando o examinador bem treinado. Normalmente, a gente hoje dispõe também de guidelines bastante otimizados com relação ao trato gastrointestinal. Por exemplo, esse daqui publicado pela Sociedade Europeia de Ultrassonografia ligada à World Federation, que relata e que dá com bastante precisão a utilização do ultrassom. Tanto isso acontece quanto do ACR também. O ACR ele tem uma limitação, porque o americano ele tem uma pontuação baixa para o ultrassom no diagnóstico de apendicite, mas o que a gente observa é que, com os novos conceitos de redução de radiação, do princípio ALARA, a ultrassonografia tem, sim, ocupado um papel de destaque, inclusive na cultura americana, face à crescente necessidade de redução de doses. Bom, entrar no aspecto da apendicite, nós vamos ser breve, resumido. A gente já falou que o diagnóstico é a causa mais comum de dor na fossa ilíaca direita. O diagnóstico ainda é clínico laboratorial, por favor, vamos focar nisso. E os métodos de imagem são complementares. Tanto a ultrassonografia, que se apresentam com essas sensibilidades e especificidades aqui apontadas, são úteis para comprovação ou exclusão desse diagnóstico, e esse é o alvo da nossa apresentação. Papel do ultrassom, sinais bem descritos, até um terço do paciente de apendicite aguda tem clínica adversa, que tem apresentação atípica. Então, pacientes com condições abdominais alternativas pode se apresentar com achados clínicos indistinguíveis de apendicite aguda. Isso é muito importante falar. E aí nós vamos falar dos sinais diretos, dos sinais indiretos, para que a gente possa, no final, apresentar a nova classificação, que é interessante do ponto de vista de segurança do paciente e do examinador e na comunicação entre as partes. O apêndice inflamado, então, eu tenho, basicamente, que considerar isso, foi descrito desde os inícios lá da técnica de compressão pelo Puraert. O apêndice inflamado ele tem 4 sinais diretos mais importantes. Então, é não compressível, que é o mais importante. Vamos gravar isso, porque lá na frente nós vamos pontuar isso para poder dar a nota final e a classificação do RADS do apêndice. O diâmetro transverso, a gente vai considerar 7 milímetros. O apêndice até em parte dos casos, mas ele pode aparecer em apêndices normais. Então, na realidade, o apêndice colito é um sinal intermediário, mas é um sinal direto, né, que pode aparecer na apendicite aguda. E aparelho com aspecto hipoecogênico sem delimitação. Isso sim é uma inflamação que vai ser progressiva e vai determinar esses achados. Os sinais diretos, então, nós vamos mostrar para vocês. Então, é o diâmetro maior que 6, 7 milímetros, né? Um terço tem clínica atípica de apendicite, e aí você vai ter uma maior prevalência de rotura, que são nos extremos de idade, que são as crianças e os adultos, e a apendicite na infância, né? Ela é a causa cirúrgica disparado de emergência cirúrgica na infância. E o ultrassom na infância ele é muito importante porque é lá ali que você mostra o grande talento. Então, os sinais diretos. Né? Eu tenho a perda da compressão e o apendicite visto junto com a perda de compressão, junto com a perda de expressão parietal. Aqui uma apendicite pélvica mostrando a dilatação do apêndice, o apendicite, a comprovação tomográfica dessa apendicite pélvica aqui representada. E os indiretos? Os sinais indiretos eu tenho líquido livre, linfonodo e hipericogenicidade de gordura mesentérica adjacente, que são sinais relativamente importantes no contexto da apendicite aguda. Então, eu tenho linfonodo, líquido e hiperecogenicidade. São os 3 sinais indiretos que nós vamos pontuar depois,
com bastante clareza para que a gente possa fazer um diagnóstico ultrassonográfico. O Doppler ele é um método auxiliar. O Doppler ele varia de acordo com a fase da apendicite e, portanto, a sua interpretação ela deve ser conjunta com o modo B. Então, nesse momento, o que a gente tem a dizer? Ela varia, o Doppler varia com a fase, ele tem uma fase inicial e intermediária em que vai ocorrer o aumento do fluxo da parede do apêndice por sinais inflamatórios, e depois, com a necrose, eu vou reduzir esse fluxo e vocês vão ter uma ausência de fluxo ao Doppler. Então, essa é a informação. O Doppler é um método auxiliar, um método complementar, que entra como um auxiliar do modo B. As complicações, só para a gente deixar claro, a perfuração acontece nos extremos, já falamos isso. É na criança e é no adulto com mais idade. Então, o líquido livre e a aresta luminal, a forma de abscesso encapsulado é mais comum. E o que você vê? É coleção. Você vê a forma da coleção e, muitas vezes, você pode procurar a figura do pneu peritônio, aqui representado por um filme bem didático. A gente sabe que hoje a gente tem diagnóstico de pneumotórax e pneu peritônio feitos com muita segurança. A gente vê até a linha do ar, né? O peritônio, aqui na face anterior do lobo esquerdo do fígado, que é aqui que você procura o pneu peritônio. Assim como você procura pneumotórax na face anterior do tórax, você procura pneu peritônio na face anterior do abdômen, na sua porção mais alta, que é ali que vai coletar. Já entrando agora numa questão relacionada a fator crítico de sucesso. Quais são os fatores que podem contribuir para que a gente possa ter sucesso no diagnóstico de apendicite aguda? Então, nós vamos relatar a compressão gradual, que já foi dissecada. O decúbito lateral esquerdo, muitas vezes, ajuda muito, porque você desloca a alça, você melhora a compressibilidade dessa parede abdominal e variar a frequência do transdutor também é um dado importante e utilizar a via vaginal sempre que tiver dúvida e a paciente for mulher, porque ajuda demais, principalmente, não só no diagnóstico diferencial, mas também na visibilização do apêndice secundário. A velha máxima, né? Quando é que eu uso ultrassom? Quando eu uso tomografia. Lógico que o ultrassom entra quando for criança, gestante. As gestantes, o ultrassom faz um papel bastante importante. Pacientes que têm IMC baixo. E, claro, a experiência do time vai ser muito positiva no uso da ultrassonografia. E quando é que eu uso tomografia? Aqueles pacientes com IMC alto, complicados, pós-operatório, operador, é claro que eu tenho que ter um operador experiente para que saia o diagnóstico rapidamente, e também a disponibilidade do método nas diversas modalidades. Né? Aqui do Doppler a gente já disse. Quando é que eu uso o Doppler? O Doppler é auxiliar. O Doppler é uma técnica como o transvaginal. No transvaginal, nós vamos dar um exemplo aqui. O transvaginal entrando de superior para inferior, o apêndice, a ponta aqui, com a ponta do apêndice e uma perda de compressibilidade, pericogenicidade você tem todo a apendicite aguda diagnosticada pelo transvaginal. Então, utilizar a via que você tem e que tem habilidade para isso. Aí, agora, nós vamos mostrar o fator complicador. Então, o exame abdominal de uma criança, que esse é o caso que a gente não quer que aconteça. É um dos que nos inspirou a criar as novas, a melhor comunicação dos achados do apêndice. A criança que ficou circulando sem diagnóstico. E o que deu? Deu isso aqui, ó, coleção, perfuração, sepsis, a criança é obrigada a fazer uma cirurgia de urgência, né? Você expõe desnecessariamente. Por quê? Porque o fluxo natural da anatomia patológica da apendicite é a perfuração, é a complicação, é a sepsis, é a pior sobrevida, é a maior morbidade, morbimortalidade. Então, é isso que a gente não quer. Então, a partir daí, ó, coleção, apêndice perfurado e tomografia mostrando uma extensa coleção de alça com pneu peritônio. E esse é o quadro que nós devemos evitar, e para isso o ultrassom ele entra muito parecido com o exame físico. Né? Então, hoje a gente fala muito de exame físico estendido com ultrassonografia. Claro que dentro de técnicas rigorosas, dentro de uma análise técnica feita com conhecimento, com anatomia, com a técnica de compressão graduada, mas a Clínica Maia aponta já a ultrassonografia como, desde 2010, 2016, 2017, isso tem sido num amplo crescente.
a utilização da ultrassonografia como point of care e trazendo isso, a visibilização do apêndice, ela aumenta muito a probabilidade de diagnosticar corretamente a apendicite. E isso, o contrário, também é verdadeiro. Então, o desafio na identificação do apêndice deve ser minimizado. Tudo que a gente puder fazer para que a gente possa achar o apêndice com técnica adequada vai melhorar muito a performance e o diagnóstico. Não foram aqui que vão ser as ideias aqui dimensionadas. Então, nessa meta-análise, mais uma meta-análise mostrando o desempenho muito parecido da ultrassonografia com a ressonância magnética para diagnóstico de apendicite aguda. A gente está tocando num ponto agora de gravidez, que eu acho que é uma coisa muito interessante, porque é um problema específico, a apendicite na gravidez, como a apendicite, ela acaba sendo um problema clínico que tem que ser considerado em todas as faixas etárias, inclusive na mulher grávida. Muitas vezes a ressonância magnética pode entrar aqui como um fator decisivo naqueles casos inconclusivos. Então, se eu concluir que não é apendicite só pelo ultrassom, e se eu conseguir ver o apêndice aqui, eu consigo resolver. Se, caso a gente tenha uma ultrassonografia em ressonância, ela também vai poder melhorar muito a correlação dos métodos e fazer um caminho de ou descartar a apendicite ou já fazer o diagnóstico de certeza, com um valor preditivo positivo bastante alto, com relação à técnica de ressonância utilizada na grávida, desde que também o serviço esteja treinado para isso. Já falamos aqui, já tocamos no ponto que o ultrassom de segundo exame ele também foi guindada à mesma condição da tomografia e da ressonância, portanto, a ultrassonografia ela tem esse comportamento muito parecido. E agora nós vamos falar do que está acontecendo de novidade na literatura e a proposta dessa nova classificação, que são estudos que estão em andamento. O primeiro deles é importante, mais recente, que é do grupo espanhol, está publicado na Radiologia Médica, é uma revista espanhola, e que fala muito bem das 5 do rádio do apêndice, né? como nós fomos obter isso na literatura. Então, 1 é o apêndice normal, o 2 é o que não foi visto, mas eu não vi nenhum sinal secundário, o 3 é o inconclusivo, o 4 apendicite provável e o 5 apendicite certa. E nessa categorização, eles tiveram muito bom comportamento dos itens 4 e 5, e nós vamos ver a nossa estatística parece com a deles. Quando eu falo que é apendicite, o apêndice RADS 4 e o apêndice RADS 5, eles são muito adequados a esse diagnóstico. Então, praticamente, eu consigo fazer diagnóstico com uma certeza muito boa. Da mesma forma que o apêndice normal, quando visto, ele praticamente exclui com VPN e VPP muito bom também, do ponto de vista de estratégia. O meião, isso vai valer para o RADS do apêndice, também vale para o TIRADS e também vale para a mama. Né? É aquele meião que fica entre o 2 e o 3 e que pode causar alguma confusão e pedir o controle. Mas esse é o trabalho que foi feito no grupo da Espanha e que, só para ilustrar, que nós não estamos falando pela primeira vez e também não estamos falando sozinhos. Tem também o grupo do BC, que é um grupo que trabalha com pediatria nos Estados Unidos. Esse trabalho foi publicado no Pediatric Radiology em 2007, conforme vocês podem amplamente verificar na literatura, e que também fala num score incluindo 5 categorias e, da mesma forma, dando como aqueles quadros de quando for diagnóstico de apendicite é muito bom, quando for normal é muito bom também, e tem um meião a ser esclarecido, que ou você vai fazer tomografia, ou é o ícone aí do trabalho do BC, e aqui, inclusive, o laudário que eles serviram de inspiração para a gente. Bom, agora nós vamos falar do que está acontecendo, da nossa experiência pessoal, que já faz uns 2 anos que nós estamos trabalhando com isso, e está em fase de publicação, foi aprovado pelo Comitê de Ética, e nós estamos muito animados com as perspectivas aqui apresentadas. Então, lembrar que,
qual que é a inspiração para o rádio do apêndice? A inspiração é que a apendicite ela é a causa mais frequente de processo médico legal no serviço de urgência. Então, gente, é uma coisa muito importante, inclusive com implicação médico-legal. Um novo sistema de laudo estruturado, né, com sistema de pontuação e modelo de relatório, em pacientes com dor abdominal, no contexto de urgência, ele pode servir de base para várias coisas positivas. Performance, ele vai melhorar a comunicação entre os médicos. E isso nós estamos vendo na prática, nós estamos usando e nós estamos vendo na prática. Ele está melhorando a comunicação com a equipe cirúrgica, está melhorando a comunicação entre a equipe médica, no caso de controle, e você tem esses resultados de forma muito positiva. O que nós vamos fazer agora é dar os pontos. Né? Qual foi o racional da classificação? Então, o racional da classificação, o que a gente fez? A gente pegou os sinais diretos e os sinais indiretos e pontuou. Simples, simples assim. A gente só excluiu o apendicolito zero, porque o apendicolito ele pode aparecer no apêndice normal, ele não tem um sentido de diagnóstico de apendicite agudo. O apendicolito, ele não... Nesse momento, a gente está raciocinando assim. Então, o não compressível é um sinal muito importante, o diâmetro transverso maior que 3 é muito importante, maior que 7 é muito importante também, e o aspecto hipoecogênico da parede sem delimitação das mesmas, quando já se instalou o processo. A gente deu um ponto para cada. Se tem líquido livre, claro que no contexto da urgência, linfonodos regionais aumentados e hiperecogenicidade da gordura. Então, cada um levou um ponto. Vejam vocês que isso gerou a gente totalizou 1.586 casos, levou o trabalho na fase 1 para criar os conceitos, para fazer a classificação, e na fase 2, que é aquela que nós vamos mais abordar do ponto de vista de estatística, a gente tem 821 casos e está em andamento a publicação. As categorias desse apêndice Chiradis, elas vão de 0 a 5, sendo que existe uma classificação 0, que é o não visualizado. O apêndice, o 1 é o normal. Você viu todo o apêndice, ele é indolor, ele não tem mais que 6 milímetros. O 2 é aquele possivelmente normal. Ele fez 2 pontos. Ele é um calibre até 6 milímetros, mas você não conseguiu identificá-lo totalmente. Então, o 2 ele vai subir. O 3 é aquele que não é possível excluir apendicite. Eu vi o apêndice, ele tem um calibre maior que 6, ele comprime parcialmente, mas eu não estou seguro que aquilo não é apendicite. Então, vai para a tomografia. O 3 é tomografia. O 4 e 5 é apendicite. O 4, ele fez não compressível, é aquele apêndice que tem, além da não compressibilidade, ele perdeu parede e também tem os sinais indiretos. Então, eu fiz mais de 4 pontos. Então, o 0, não visto. 1 é 1 ponto, 2, 2 pontos, 3, 3 pontos, 4 ou mais pontos, e o 5 é o perfurado, é aquele apendicite complicado. Como é que ficou isso aqui? Na casuística final, a gente tem um total de 821 casos. Tá? A gente teve, no caso do apêndice Chiradis 1, 317, o 2, 102, o 3, 35, 34 e uma apendicite furada. Viu que a gente está interpretando, claro, que epidemiologicamente a gente trabalha com uma população diferenciada e que poucas vezes esse diagnóstico acaba passando. Então, o paciente não fica perdido por aí, então ele explica-se essa baixa taxa de complicação. Esses pacientes sem apendicite é porque ou eles fizeram tomografia ou ele teve um retorno em 30 dias e não se confirmou o diagnóstico de apendicite. Então, ficou assim a coisa. Ó. O 1, 2 e o 3. O 4 e o 5 eu fecho com um diagnóstico uma perspectiva um valor preditivo positivo muito alto, negativo e positivo e negativo. O 1 também tem uma expressão de VPN e VPP muito boa, e esse meião aqui, o 2 e o 3, ele não é muito confiável. Então, assim, se você tem um AP3, um apêndice Chiradis 3, você vai prosseguir. Sensibilidade para excluir, eu chego a excluir praticamente perto de 100%, tá? E o 4 e o 5, eu tenho muito bons resultados para dizer, olha, eu tenho uma associação significativa com anatopatológico apendicite. O que a gente viu, então, na classificação foi essa, agora a gente apresenta aqui dinamicamente. Né? Então, eu tenho o 0 é aquele paciente cheio de gás, que eu não vou conseguir ver o apêndice,
e eu dou como 0. O que significa isso? Se ele tiver clínica, tiver algum sinal laboratorial, o cirurgião é que vai interpretar, ele que vai dizer o que vai fazer. O 1 é aquele nosso apêndice normal, esse cara ilegal. Eu já vi o ilipsoso, eu vejo o vaso ilíacos e vejo o apêndice na sua extensão, da forma mais positiva, mostrado aqui na técnica de compressão do Puy-Lavert. Expandir para utilizar o transvaginal, mudar a frequência transdutora e assim por diante, mas sempre focado na ideia que você vai identificar o apêndice na sua extensão e vai praticamente excluir a apendicite. O 2 é aquele apêndice que você vai acabar vendo na sua parcialidade, você não vai ter segurança de dizer, olha, é um apêndice totalmente normal, mas também a ideia é que você vai repetir e propor o controle em 24 horas. O 2 vai para controle de 24. O 3 é aquele caso indeterminado, que vai para a tomografia. É o cirurgião que vai definir, né? Eu não tenho segurança para dizer que esse apêndice não tem apendicite, eu não consigo excluir apendicite com ele. E o 4 é o mais fácil de todos, né? Que é aquele apêndice espessado, não compressivo, com todos os sinais. Aumento de calibre, não compressivo, hipercordicidade periapedicular, aí você corre mais do transdutor, você vai ver líquido livre, você vai ver alguns junto com o 4. E o 5 é a coleção, que é o que a gente não quer, é o que se evita, e por isso essa valorização que a gente está dando aí para a questão da comunicação, porque muitas vezes o que a gente percebe, e isso tem um reflexo no problema legal da apendicite. O diagnóstico de apendicite pode ser feito, pode levar até 10 dias para ser feito, 10, 15 dias, e essa comunicação ela é mal feita entre as equipes, entre os próprios imaginologistas, entre os imaginologistas e os clínicos, e os cirurgiões, e entre os cirurgiões. Então, na real, vocês vão estar com um ganho de escala do ponto de vista de comunicação, do ponto de vista de racionalização do que é feito. Breves palavras agora sobre condições que poucas vezes a gente vê falar, né? Quer dizer, da questão eu dei, então, a cirurgia, inflamação do corpo cirúrgico existe, ela existe, ó. Eu tenho inflamação de corpo cirúrgico aqui, ó, com aumento de calibre do corpo que foi deixado, com hiperecogenicidade pericoto, doloroso, e que vai levar ao diagnóstico de apendicite de corpo cirúrgico, que também é feito. Breves palavras também sobre o diagnóstico diferencial. A gente sabe que o diagnóstico diferencial de apendicite é amplo, nós não vamos dissecá-los totalmente, mas é importante deixar claro que, a partir dessa técnica de ultrassonografia, muitos deles nós conseguimos diferenciá-los do ponto de vista de estratégia de uso adequado do exame, desde adenite mesentérica, lipomatose, apendagite, enterites e todas as relações aqui fornecidas aos senhores. As causas urológicas entram importante, a litíase ureteral, ela pode ter uma apresentação atípica, não é sempre aquela cólica, e as próprias infecções urinárias. E o grande capítulo dos senhores tem uma vivência extremamente importante com isso, das causas ginecológicas, que certamente entram de forma definitiva como diagnósticos diferenciais da apendicite aguda. Nós vamos fazer breves apontamentos do diagnóstico, lembrando da alta resolução espacial da ultrassonografia, né, no diagnóstico da apendicite aguda. Por exemplo, esse caso era um colega que foi interpretado a tomografia como uma ileite e não como apendicite. A ultrassonografia mostrava claramente um apêndice não compressivo, doloroso, com perda parietal, e era um 4 operado apendicite aguda. Então, na verdade, a ultrassonografia entra, sim, com definir que vocês possam utilizá-lo com segurança nesse diagnóstico. A adenite mesentérica é um diagnóstico sindrômico, é um diagnóstico que precisa ser pensado do ponto de vista clínico-laboratorial, né, como uma facilita povoada de gânglios, aumentado em número e tamanho, em geral hipoecóicos, e que vão culminar com o diagnóstico de adenite se
a gente identificar o apêndice normal e o diagnóstico laboratorial assim o confirmar. Algumas formas de apendicite podem ser atípicas. Muitas vezes, aqui a gente tem um caso atípico de uma intussuscepção determinada por uma apendicite aguda. Então, o apêndice inflamado, aqui representado, aqui é um corte longitudinal, aqui é um corte transversal. Então, esse apêndice ele inflamou e serviu de cabeça, um apendicite e intussuscepção. Outra condição que pode, às vezes, confundir com apendicite aguda é a lipomatose. A lipomatose pode ser vista de forma muito clássica na ressonância magnética, com as sequências específicas para a agudura, com queda de sinal nas sequências específicas, e a lipomatose existe, ela precisa ser conhecida. A parede ectópica, que dispensa comentários, ela pode ser diagnóstico muito difícil também, mas muitas vezes ela acontece de forma muito clara e com o feto, o embrião, o feto, já com o batimento cardíaco presente. Um outro diagnóstico diferencial, a apendagite. A apendagite são os apêndices epiclóticos inflamados, que assumem um aspecto hiperecogênico na sua centralidade e hipoecogênico na sua periferia. É muito clara essa imagem e o paciente aponta, como na fratura de costela, ele aponta, não precisa ficar procurando muito, ele fala, está doendo aqui, em geral é facilíaca esquerda, na transição sigmoide descendente, e que a gente sabe que é a topografia mais adequada anatomicamente para análise do cerco. Um outro diagnóstico diferencial mais raro, mas que também existe, que é a apendagite do apêndice secal. Isso aqui era uma apendagite, um pensamento do apêndice epiclótico do apêndice secal. O apêndice era normal em si, e a hiperecogenicidade periapendicular, né, mostrando, isso caso foi para sequência, não foi operado, e isso se mostrou uma apendagite do apêndice secal. Cada vez, felizmente também, cada vez mais raro, né, bolo de Ascaris, na fossa ilíaca direita, tanto na via biliar, mas epidemiológicas, como um todo, mostrando uma menor incidência do bolo de Ascaris aí, que também é um diagnóstico importante. E, por fim, mas não menos importante, a litíase ureteral, que a ultrassonografia, ela sim é uma ferramenta importante. A gente tem publicações também de meta-análises grandes, dando uma excelente performance para a ultrassonografia na busca do cálculo ureteral, né? A gente sempre fala isso. Se possível, vocês podem usar a curva venosa das veias interlobares, ela vai ter uma portalização, né, na vigência de uma cólica nefrética, porque o rim vai perder complacência. Mas, enfim, o ultrassom é um ótimo método para que vocês tenham esse diagnóstico diferencial também. Fazendo uma conclusão rápida e objetiva do que a gente pode mais falar de bem do ponto de vista de comunicação. Então, assim, pela sua importância médico-legal, e é necessário a classe médica pensar nesse momento na prevenção. A técnica de compressão é um fator muito importante que pode ser usada com sucesso, né? E o conhecimento da anatomia da fossa ilíaca direita, do seco, da válvula, do apêndice, do vaso ilíaco, leva-nos a uma dissecção eletrônica do apêndice, o que nos faz a deixar a mensagem para cada um de vocês aqui, que o ultrassom tem sido, muitas vezes, o primeiro método do abdômen agudo, né? Sobretudo nas causas inflamatórias, nem tanto nas causas obstrutivas, mas nas causas inflamatórias. Ultrassonografia possibilita uma anamnese adicional e melhor correlação com a dor local, com o local de dor. Ele tem definitivamente mostrado as bases estão aí para nos respaldarem nesse comentário, né, em que a nossa resolução espacial é muito melhor do que a dos métodos dos cross-sections, ditos cross-sections, né, tanto a ressonância quanto a tomografia, e a ultrassonografia dinâmica, né? Ela leva a uma análise conjunta da peristaltismo, da compressão, da pulsação, dos efeitos relacionados à respiração,
Você pode utilizar a manobra de Valsalva, a gravidade e movimentos de batimentos cardíacos e tal podem ser vistos no caso de uma paralisia ectópica e execução imediata do diagnóstico diferencial. Isso monta um quadro que nos leva a desenhar um apêndice Rades, que sim contribuirá para a melhor padronização e comunicação intra-especialistas e interespecialistas, e equipe multidisciplinar, assim como o TIRADS tem sido utilizado com muito sucesso, sem falar nos outros rádios todos, né? Do BIRADS, que simplesmente revolucionou o diagnóstico do câncer de mama e propiciou uma linguagem muito mais adequada para todos. Então, é no sentido de racionalizar essa metodologia, trazer um ponto objetivo nesse estudo do apêndice e melhorar a comunicação entre os especialistas, né? Tanto interdisciplinaridade, entre o pessoal da imagem, quanto da nosso relacionamento com o pessoal da cirurgia, com o pessoal da ginecologia, com o pessoal da obstetrícia, porque isso vai criar um parâmetro único e essa linguagem torna-se universal. Essa é a grande mensagem para casa para vocês. Acho que fica aí o nosso muito obrigado aí. Serve como um desafio também para todos. Eu acho que a nossa capacidade médica ela sempre pode ser melhorada, ela sempre pode ser aprendida com mais eficácia e, principalmente, eu fico muito orgulhoso de me dirigir a uma população de médicos tão seleta, Mauad, tão diferenciada, com alto nível de atuação, né, em que a gente pode, sim, ousar e tentar melhorar a prática médica de uma forma muito positiva, falando, né, ultrassonografia por um mundo melhor. Muito obrigado. A gente vai ter aí um tempinho para perguntas e eventuais discussões e sugestões, inclusive, da plateia, de vocês, e nos colocamos à disposição. Muito obrigado, Mauad. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Miguel Francisco. Excelente palestra. Muito interessante a classificação do senhor, a tentativa da gente normatizar a linguagem, né? Ser menos poético e usar mais poesia na prática e ter mais objetividade na classificação e associar possivelmente numa conduta, né? Eu gostaria de abrir aí para o público. Se tem perguntas, se vocês quiserem digitar aqui no chat, eu estou com o chat aberto também. Se quiserem abrir o microfone e fazer a pergunta para o Dr. Miguel Francisco. Professor Miguel, muito obrigado pela aula do senhor. É sempre um prazer poder assistir uma aula, né, com tanta clareza, com tanta objetividade, como o senhor sempre faz. Eu gostaria de abrir aqui as nossas perguntas, fazendo a minha primeira aqui para o senhor. De maneira geral, a nossa vivência com apendicite, né, traz bastante desafio dentro aí dos atendimentos, né, de urgência com a ultrassonografia. Eu acho que um grande desafio que a gente tem é na avaliação aí da faixa etária pediátrica, né? Então, muitas vezes, né, mesmo que a gente faça a compressão gradativa, né, muitas vezes o choro ou a inquietude ali, ou até a defesa, a dor da criança, às vezes dificulta muito a nossa avaliação. Nesses casos, como nós temos muitas pessoas ouvindo, inclusive o pessoal que está começando a ultrassonografia, gostaria de pedir se o senhor tem uma experiência para passar para a gente no atendimento aí dessa faixa etária pediátrica. Augusto, bom, primeiro, muito obrigado aí, Augusto. Você sempre é um agregador aí, é o cara que botou no ar aí essa live, né? E nos deu apoio aí logístico. Então, muito obrigado, Augusto. E também obrigado pela pergunta, que, aliás, a faixa etária pediátrica, ela talvez seja o maior desafio para o diagnóstico da apendicite, porque a criança não fala, né? Muitas vezes ela não refere o local da dor, e ela já chega no hospital
Aí é o quadro que você está desenhando. Ela já chega com o sangue colhido e ela não quer nem ouvir falar do médico, né? Ela já chega esperneando, é isso que acontece. Então, está em ambiente de pronto-socorro, está frio, ventilando, tudo acontecendo, muito barulho, né? A mãe e o pai estão estressados, a criança, obviamente, é estressada. Ô, Augusto, o de mais importante eu vou te falar. A primeira coisa, eu convivo muito com o pessoal da pediatria lá no ANS, tá? A Ruth, eu vou citá-la aqui, ela é uma exímia ultrassonografista pediátrica, ela tem muita habilidade, e ela, a primeira coisa que ela faz é acalmar a criança. A primeira. Então, a grande habilidade que a gente tem que ter nisso nem é tanto ver se o apêndice está compressivo ou doloroso, mas é tentar obter o apoio da mãe, do pai e da criança para o exame. Isso acontece com crianças com mais de um ano e meio, 1 ano e 6 meses. Eu vou confessar para vocês, a gente tem utilizado métodos eletrônicos. Você acaba pedindo para o pai e para a mãe, olha, você põe um vídeo aí e a criança fica de barriga para cima, começa a mexer no celular, e ali você vai ali, pega a compressão e vai. Eu vou ser sincero para você, é isso que nós temos feito com um grande sucesso, né? E também não fui eu que inventei, eu fiquei olhando a Ruth fazer, as pediatras lá, e distrai a criança tal, e você vai e identifica o apêndice inteirinho. Inclusive, esse filme que você viu aí, na apresentação, Sim. apêndice tortuoso, redundante, era uma criança de uns... Não devia ter mais de 10 anos, com certeza, mas é claro, criança com mais de 5, 6 anos, ela já entende, ela deixa fazer o exame. O problema é entre 1,5 e 5, né, que ela chega irritada, sangue colhido. Mas aí você vai usar a sua prática. O que nós temos visto é que dá para fazer. Dá para fazer, você vai ter que insistir e vai dizer, ó, essa janela eu vou abrir, eu vou fazer. E já sabendo também que se você... a vantagem de você estar trabalhando com essa métrica, porque você sabe, se você não viu o apêndice, você está com 0 ali e acabou. O cirurgião vai entender, ele vai para tomo, ou se ele achar que não é, ele vai mandar repetir daqui 24 horas, e você tira a angústia de você, entendeu? E coloca um patamar de comunicação muito melhor, Augusto. É isso. Melhora até o desempenho, eu vou dizer para vocês, para a plateia. O fato de você ter uma graduação melhora, inclusive, a tensão da gente de fazer o exame. Eu não fico assim, se eu não vou ver, eu vou ver, o que eu vou achar? Eu sei que eu tenho um ambiente de 5. Então, é 20% de cada um, eu vou ter que me desempenhar. Isso melhorou demais. Tanto é que o desempenho da equipe nos últimos 18 meses é nitidamente melhor. É isso. Muito obrigado, viu, professor? Muito obrigado realmente pela resposta. É isso que a gente vê mesmo, né, da gente se desdobrar para conseguir fazer a avaliação, esses recursos eletrônicos, o auxílio da mãe, né, tentar acalmar um pouquinho a criança realmente. Mas é isso, é encorajar o pessoal a fazer, né? E não falar, não, é um exame impossível, a criança não é colaborativa, né? Eu acho que naquele momento a gente tem que tentar ao máximo realmente ajudar. Muito obrigado, viu? Acho que o Luiz Ronan, se tiver alguma pergunta da plateia. Vou comentar mais um detalhe final. Quando nós começamos na ultrassonografia, né, eu ouvia nitidamente, o apêndice nós não fazemos esse exame. Ninguém faz aqui, não vamos fazer, e pronto. Era isso aí que a gente tinha. Agora, é claro que as culturas vão melhorando, vão ampliando, e é um desafio que a gente pode dizer que não é impossível de romper essa barreira. Seria esse o ponto. Aqui eu acho que da plateia a única dúvida que surgiu, o senhor falou bem na aula, que seria a espessura, né? 6 ou 7 milímetros, se eu não me engano, o senhor mostrou na sua aula como 7 milímetros, é isso mesmo, né, doutor Francisco? A gente acabou porque o 6 ele acaba ficando num limbo ali. E o calibre, a gente sabe que não é tão importante, né, Ronaldo? O calibre do apêndice ele é muito variável. Sim, você, às vezes, sim.
você tem apêndices compressíveis, bem compressíveis, com mais de 6, tranquilamente. Então, a gente usou o 7 para tentar melhorar o performance e evitar falso positivo, né? Mas isso vai da experiência de cada serviço, vai do conjunto dos achados, né? Eu não gosto muito de um ponto só de um determinado parâmetro, né? Mas se eu tivesse que dar um parâmetro, é o 7. O Caio Vilela trouxe uma experiência interessante. Ele contou aqui que ele pede para os pais passarem gel nas crianças, que isso ajuda no acolhimento. Uma coisa interessante. Obrigado aí por compartilhar, o Caio. Doutor Caio, Mauades, pode falar. excelente aí, Ronan. Caio, parabéns. Não só a mãe, eu tenho feito isso também. Então, gel quente, primeira coisa. Se o gel estiver frio, esquece, ela vai berrar, não vai deixar você pôr a mão. Você tem que ter o gel na temperatura da pele. Pede para a mãe, mamãe, está aqui o gelzinho quentinho e tal. E eu vou mais longe. Às vezes eu ponho o transdutor na mão da mãe, a mãe passa no tórax. Se a criança tem uma boneca, vamos fazer ultrassom na boneca. Aí a mãe faz na boneca, você faz na barriga, e o pai fica com o outro transdutor. Então, eu pego 3 transdutores. Um para mim, um para o pai, um para a mãe, gel, a mamãe que passa, e mais o fio. E vê o que dá. E vai toreando. Na verdade, Augusto, é uma torada, né? Você está ali, você tem um torinho na sua frente. Ele vai até o cuidado de eu não tirar o transdutor também. Porque uma vez que eu coloco o transdutor, eu não posso tirar mais. Porque se você vai tirar, ele acha que você vai voltar com uma agulha. A criança é sensitiva. E a agulha para o socorro, certo? Vai cutucar a agulha lá. Ela não vai dar conversa. Mas legal, gostei dessa muito, muito legal, muito bem lembrado. Aí a plateia está antenada, Mauad. Os caras fazem ultrassom assim, aí, rapaz, gel, transdutor, pega o telefone celular e tal. A sala de exame também ajuda. A gente tem lá uma sala tudo pintada com peixinho, a sala da Ruth, que a gente fala, né? Bota lá na sala da Ruth, tá? A criança fica mais coisa. Tem televisão também, tem filminho, esses canais infantis. Então, é artefato, você está usando artefato para poder distrair. É legal isso aí, Ronaldo. O cara mandou bem. Dr. Mauad, o senhor quer fazer o fechamento? Eu quero agradecer muito, realmente, a sua aula foi brilhante e muito rica em informação, viu, Miguel? Em nome da Academia Latino-Americana, eu quero agradecer a sua colaboração para todos nós, como confrade, e também o nosso querido Luiz Ronan, por ter aceitado esse convite, e realmente lembrar que abdômen agudo tem que pensar em apendicite. E uma coisa importante, é um dos grandes temas de processos judiciais na área médica. E você comentou isso muito bem no seu último slide, porque aquilo que você... sempre existe uma preocupação, não só dos pais, no caso da pediatria, como foi mencionado, mas as pessoas querem achar quem é o responsável pelo abdômen agudo. E muitas vezes acham que é o médico. E eu acho que o ultrassom na sala de urgência, ele ajuda muito. Eu tive uma oportunidade de começar fazendo ultrassom com o Vidozon, que tinha um cristal, então não se via nada. E as coisas agora, cada vez mais, a evolução tecnológica tem mostrado para nós que a qualidade das imagens, você está fazendo uma anatomia, e o Doppler veio para ajudar a parte fisiológica. Eu acho que nós estamos cada vez mais se encantando por essa metodologia. Miguel, olha, nós tivemos aqui mais de 100 pessoas assistindo a sua apresentação. Eu fico muito agradecido, né, por você. Estou vendo aqui a minha querida Ana Bianchi, lá do Uruguai, né, assistindo também a nossa apresentação. Eu vi lá o Noleto, há muito tempo eu não vi o Noleto, lá de Belém, eu vi ele agora presente. Obrigado, Miguel, obrigado, Ronan, obrigado, Augusto, obrigado a todos vocês por ter participado dessa webinar, que muito nos ensinou. Eu cada vez aprendo mais quando eu vejo você falar, Miguel. Muito obrigado, viu? Eu agradeço em nome de todos. Então, dou por encerrado a nossa webinar. Obrigado.